O tecido adiposo branco é o principal reservatório energético do organismo. Armazena-os em uma única e grande gota lipídica que ocupa a porção central da célula. Já o adipócito marrom é menor, possui várias gotículas de triglicerídeos de diferentes tamanhos, citoplasma relativamente abundante e numerosas mitocôndrias. É um tecido órgão encontrado em todos os neonatos das espécies mamíferas, mantendo-se presente em quantidades consideráveis apenas em indivíduos adultos de espécies hibernantes, responsável também pela regulação da termogênese. É um tecido definido com grande vascularização e encontrado em diversas áreas do corpo do animal. Eles são encontrados em aglomerados sempre envoltos do tecido adiposo branco, em graus variáveis entre as espécies. O resultado da termogênese é que uma fração elevada de nutrientes e oxigênio disponível na circulação sanguínea é requisitada pelo tecido e utilizada, levando ao aumento de produção de calor. Apresenta um grande número de mitocôndrias que, por não possuírem o complexo enzimático necessário para a síntese de ATP, utilizam a energia liberada pela oxidação de ácidos graxos, principalmente. O tecido adiposo marrom é importante durante as 3 fases de hibernação. A fase de preparação é o reabastecimento do tecido adiposo marrom e a energia estocada no corpo é em forma de lipídios. Durante a hibernação profunda, o tecido é inativado com a ligação da guanosina de fosfato no sítio da proteína desacopladora 1, ocorrendo uma alteração na estrutura mitocondrial. A ativação do tecido adiposo marrom na fase de despertar é evidenciada pela mobilização e perda das reservas lipídicas, e especialmente por um grande aumento da temperatura. Em filhotes, o tecido adiposo marrom é responsável pela regulação da temperatura, como, por exemplo, na transição do ambiente quente do útero para o frio externo. A principal função, até então conhecida da proteína desacopladora 1, era a produção de calor no tecido adiposo marrom, presente em recém-nascidos, ursos e outros mamíferos. A primeira proteína desacopladora mitocondrial, conhecida como termogenina ou UCP1, foi descoberta na década de 70 por David Nichols, da Universidade de Dundee, Escócia. A termogenina é uma proteína mitocondrial codificada pelo núcleo, capaz de desacoplar o gradiente eletroquímico usado para a síntese de adenosina trifosfato, ATP, dissipando a energia na forma de calor. Este processo ocorre porque a UCP1 atua como um canal de próton, descarregando a energia gerada pelo acúmulo de prótons no espaço intermembranoso das mitocôndrias durante as reações oxidativas do ciclo de Krebs. Esta ação desvia esses prótons e impede a síntese de ATP, permitindo que a energia estocada na mitocôndria se dissipe em calor. Apresenta um grande número de mitocôndrias que, por não possuírem um complexo enzimático necessário para a síntese de ATP, utilizam a energia liberada pela oxidação de metabólitos, principalmente ácidos graxos, para gerar calor. A quantidade da UCP1 nas mitocôndrias do tecido adiposo marrom pode dobrar dependendo do estresse térmico crônico a que o animal é submetido. Porém, o estresse agudo por frio não leva à ativação da proteína. No processo de síntese de ATP, a cadeia respiratória transporta prótons através da membrana interna da mitocôndria para o espaço intermembranas, criando um gradiente de prótons. No retorno dos prótons para a matriz mitocondrial, as proteínas ATP, numa reação acoplada, utilizam a energia para fosforilar o ADP e ressintetizar o ATP. Assim como a ATP síntese, a UCP também está localizada na membrana interna e serve como um canal alternativo para que os prótons atravessem de volta para a matriz. Quando a UCP é estimulada, a energia não é aproveitada para a fosforilação do ADP, gerando apenas calor. A termogenina fornece uma via alternativa para que os prótons H+, passem do espaço intermembranar da mitocôndria para a matriz mitocondrial, sem se relacionarem com a ATP síntese. A energia do gradiente eletroquímico gerado não é direcionada para a síntese de ATP, mas sim para a produção de calor. Quando ocorre a necessidade de aumentar a taxa de combustão dos nutrientes ou aumentar a taxa de produção de calor, um sinal individual é enviado via sistema nervoso simpático até o adipócito marrom. O resultado da termogênese é que uma fração elevada de nutrientes e oxigênio disponível na circulação sanguínea é requisitada pelo tecido e utilizada, levando a um aumento da produção de calor. Observações em que a síntese de ATP era inibida com o macrolídeo e pela indução da termogênese pela norepinefrina, bem como a verificação de que a mitocôndria do adipócito marrom
possui uma baixa atividade da síntese de ATP, levaram à conclusão de que o mecanismo de consumo de ATP não poderia ser responsável pelo processo de termogênese no tecido adiposo marrom. Logo, a conclusão correta de que sem o ATP formando a oxidação, a termogênese é considerada desacoplada, levou à palavra que foi originalmente usada para descrever um processo oxidativo não acoplado à síntese de ATP, manifestando por si só a identificação da UCP1. Quanto à estrutura da UCP1, podemos dizer que ela é classificada como uma proteína transmembrana, localizada na membrana interna das mitocôndrias das células do tecido adiposo marrom. Ela possui uma estrutura tripartida, o que quer dizer que é composta por 3 repetições, e cada uma dessas repetições contém 2 regiões hidrofóbicas que formam alfa-hélices transmembranas. Ela é considerada uma proteína mitocondrial carregadora, porque carrega ATP e ADP, e possui 2 sequências completamente conservadas de aminoácidos e que serão idênticas em todas as espécies, não sendo encontradas em outras proteínas carregadoras de membrana. A função dessas sequências ainda não foi definida, mas sabe-se que estão na metade do circuito central e na parte terminal do grupo carboxila, o COH, próximo ao citosol. Sobre a inativação da UCP1, podemos dizer que existem 2 teorias sobre essa inativação. Uma delas afirma que a mitocôndria do tecido adiposo marrom, e assim, da UCP1, está exposta em estado latente aos nucleotídeos citosólicos e assim permanecem inativas. Já a outra admite que os nucleotídeos citosólicos não possuem essa função e que a UCP1 é inativa através da ausência de um fator necessário, os ácidos graxos livres. Sendo assim, não há ainda um completo compreendimento do controle do transporte de prótons e do mecanismo para este transporte. Os ácidos graxos na ativação da UCP1. O princípio de que os ácidos graxos estão envolvidos na ativação fisiológica da UCP1 e no mecanismo de transporte é geralmente aceito, mas ainda não se entende o que exatamente fazem esses ácidos graxos. Por isso, foram formuladas 3 hipóteses modelos. O modelo de regulação alostérica, que afirma que o ácido graxo interage com um sítio de ligação na UCP1, levando à sua ativação. O modelo de cofator, que traz a ideia de que a estrutura da UCP1 sugere que ela não poderia transportar prótons através da membrana da mitocôndria por não possuir grupos carboxila, que seriam onde os prótons se ligariam. Sendo assim, esse modelo alega que são os ácidos graxos que auxiliam nesse processo, pois se ligariam às UCPs e disponibilizariam seus grupos carboxila ao longo do trajeto dos prótons, funcionando como um degrau para eles. Por fim, temos o modelo de lançadeiras de ácidos graxos, que sugere que as UCPs não transportam diretamente os H+, mas que esse transporte é feito por ânions dos ácidos graxos. Bom, vou falar um pouquinho sobre a termogênese então. Os animais são basicamente sistemas termodinâmicos. Eles trocam energia continuamente com o ambiente, e a adaptação deles nesses ambientes está relacionada diretamente com mudanças estruturais, funcionais e comportamentais em relação ao meio. E durante esses processos existem vários fatores externos do próprio ambiente que acabam causando variações internas de equilíbrio no animal. Isso leva à necessidade de revisão do balanço de calor, os ajustes fisiológicos. Animais que são homeotérmicos, em que a temperatura permanece quase que constante, mesmo que haja variação extrema no meio, possuem uma zona de termoneutralidade. Essa zona é uma faixa de temperatura que o animal não precisa produzir e nem liberar calor, ou seja, permanece com metabolismo mínimo. Essa zona de conforto térmico depende de diversos fatores e varia quanto ao animal, peso, idade, estado fisiológico, tamanho do grupo, nível de alimentação e genética. E outros fatores ligados ao ambiente, como a temperatura, velocidade do vento, umidade relativa do ar, tipo de piso e outras coisas. Já a zona de temperatura ambiental é a que o animal consegue manter sua temperatura interna relativamente estável, independente da temperatura do ambiente. Só que isso requer que os ajustes fisiológicos aconteçam. Ou seja, quando a temperatura ambiente encontra-se abaixo da temperatura de conforto, o animal precisa produzir calor corporal, o que define a termogênese.
Bom, quando o animal se encontra em temperaturas abaixo da sua zona de conforto, eles ativam mecanismos para tentar manter a temperatura corporal. Esses mecanismos vão agir para tentar diminuir a perda de calor e aumentar a produção de calor metabólico. Sobre o tecido adiposo marrom, com a aproximação do inverno, as condições ambientais como o frio e a redução do fotoperíodo diário em regiões árticas levam algumas espécies mamíferas a buscar formas de resistir até o retorno da estação quente. Muitos animais utilizam a hibernação como forma de reduzir os gases energéticos, poupando nutrientes e fazendo com que consigam, em consumo mínimo de água e alimentos, ou mesmo ausente, atravessar essa fase tão adversa do ano. O tecido adiposo marrom foi originalmente observado em animais hibernantes e inicialmente chamado de glândula hibernal. O hipotálamo fica responsável por enviar impulsos para estimular a produção de calor. Isso porque as informações de temperatura corporal, status nutricional e reservas energéticas são provavelmente controladas por uma área cerebral denominada núcleo hipotálamico ventromedial. Quando ocorre a necessidade de aumentar a taxa de combustão dos nutrientes, redução da eficiência metabólica ou aumentar a taxa de produção de calor, um sinal individual é enviado via sistema nervoso simpático até o adipócito marrom. Outro fator que ocorre é através do incremento calórico do alimento. O animal aumenta a ingestão de alimento e ocorre o tremor muscular para aumentar a termogênese. Por fim, ocorre o aumento da secreção de tirosina, que é responsável pelo aumento do metabolismo basal.